eu descobri que tem uma coisa que eu detesto mais do que jaca. E até descobri que eu preciso aprender a gostar de jaca. Porque jaca é alimento, sustenta. Eu acho que eu ainda vou fazer outra experiência para ver se eu consigo. Porque me dá ânsia de vômito a tal da jaca. Mas eu descobri que tem uma coisa que eu detesto mais do que a jaca. Eu detesto mudança. Tem alguém aqui que gosta de mudança? Há uns 3 meses atrás, irmãos, eu falei assim com a minha esposa. Falei, Mira, eu vou arrumar essa calçada aqui, que está um buracão. E lá onde eu morava, era uma calçada daquelas antigas, não era de asfalto, era aquele antigo, aquelas pedrinhas antigas. E estava um buracão na minha porta. E eu falei, eu vou cimentar isso aqui, Miriam. E a Miriam deu risada. Eu falei, não, eu vou. Entrei no YouTube e peguei uma aula com um pedreiro lá no YouTube. Liguei para o Luciano, disse, Luciano, né, qual o material? O Alex levou para mim uma enxada, comprei uma pá, né? E fiquei, irmãos, um dia inteiro, na minha terça-feira lá, um dia inteiro fazendo aquilo ali, até os vizinhos vieram me ajudar. Sabe, a calçada ficou linda, ficou ótima, irmãos. Também com tanta orientação. Assim que eu terminei, irmãos, quando foi à noite não, no outro dia de manhã, chega o recado da imobiliária. A dona da casa vai precisar da casa, o senhor tem interesse em comprar? Eu falei, gente, mas tinha que esperar eu fazer a calçada? Eu até para dormir à noite foi difícil, né? Aquela primeira experiência. Aí liguei e falei, olha, eu não tenho condição de comprar essa casa. Eu gostaria, mas não tenho condição de comprar essa casa. Então nós tivemos que mudar. Ontem nós mudamos, irmãos, por pressão, porque não teve jeito mesmo, porque a pessoa precisa do dinheiro para vender a casa dela, né? Precisa vender a casa dela. Nós mudamos para a rua Paranoá, número 60, perto da feirinha ali. O primeiro culto, quando voltar os cultos dos lares, será na minha casa, irmãos. Então, nós mudamos e a mudança ainda está na nossa casa. Então, foi um dia difícil. Mas o que me lembrou isso? O que isso tem a ver com a mensagem? Tudo que eu quero falar com você hoje. Nessa correria, eu fui na loja comprar material para arrumar a casa que eu saí. E aí eu estava comprando uma lata de tinta, falando para o rapaz, falei, não, moço, eu detesto mudança, nossa, eu detesto. Eu sou daquele tipo, né, irmãos, que eu sento no mesmo lugar aqui, tem 6 anos na igreja, eu sento no mesmo lugar. Eu detesto mudança. Mas eu estava falando com o rapaz, falei, nossa, moça, eu estou mudando por jeito, eu até gosto mais da casa onde eu estava morando, mas eu vou ter que mudar porque a mulher vai vender a casa. Aí ele falou assim para mim, pastor, eu vivi isso várias vezes na minha vida. Graças a Deus consegui comprar minha casa. Agora eu só vou mudar para o cemitério. Quando ele falou assim, eu vou mudar para o cemitério, eu olhei para ele e falei assim, meu filho, tem um lugar melhor para mudar do que para o cemitério, mudar para o céu. Aí ele falou, não, pastor, eu também vou para o céu, né? Eu também quero ir para o céu, também sou cristão, tal, quero ir para o céu. Eu, ótimo. A verdade é que a grande mudança que a gente vai fazer é depois que a gente morrer. E nós temos falado nesses dias, no domingo, sobre mensagens que precisam ser resgatadas. Mensagens que de alguma maneira a igreja moderna esqueceu. Mensagens que de alguma maneira estão sendo ignoradas e em algum momento parece que está criando um nível de incredulidade com elas tremendo. E que o Espírito de Deus tem me incomodado demais para falar sobre elas. Semana passada nós falamos sobre o juízo final. Por que precisamos tanto de ouvir a mensagem do juízo final? E hoje nós vamos falar por que nós precisamos tanto ouvir a mensagem sobre o céu. Por que nós precisamos ouvir? Essa mensagem sobre o céu é uma mensagem que tem sido pouco pregada, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão receber, com o materialismo, com a vida secular. Então a igreja parou de alguma maneira, quando eu falo no geral, a igreja, de cantar músicas sobre o céu, de falar sobre o céu,
de pregar sobre o céu, de fazer estudos sobre o céu, porque parece que o céu está tão longe, tão distante, e para muitas pessoas, talvez muitas pessoas até vão dizer assim: eu nem sei se o céu existe, eu não acredito em céu. A geração moderna que está vindo com esse discurso: o céu é aqui na terra. Já existe um outro grupo que diz: não, o céu é invenção da igreja para controlar as pessoas. Eu só acho engraçado o malabarismo que algumas fazem. A igreja que está convencendo as pessoas do céu para controlar as pessoas, para ver quem vai entrar e quem não vai entrar. Mas a gente ouve falando sobre céu, Jesus. E elas dizem que amam a Jesus, que gostam de Jesus, mas na prática estão dizendo que não acreditam na palavra de Jesus sobre céu e até sobre inferno. Eu quero falar com os meus irmãos hoje sobre a mensagem do céu, apesar de saber que infelizmente a nossa geração, essa mensagem não é atrativa. Mas como eu disse semana passada, eu preciso pregar o que Deus está mandando eu pregar. Nós precisamos parar de tentar manipular para Deus falar aquilo que a gente quer. E por que é tão importante a gente ouvir a mensagem do céu? Eu vou explicar isso hoje aos irmãos. Talvez irmãos de 30, 40 anos lembram quantos hinos na igreja eram cantados sobre o céu, quantas mensagens eram pregadas falando sobre o céu, sobre a volta de Jesus, e como isso precisa mudar, como nós precisamos voltar a isso. Eu estava revendo aqui hoje, e eu me lembro, o hino 504, há um lar muito feliz lá no céu. O hino 508 diz assim: eu avisto uma terra feliz, para onde irei para sempre morar. Aí o estribilho é: vou morar na terra celeste por vir. Hino 508. Hoje nós só cantamos estes hinos dos velórios. Tem um amigo que está aqui comigo, um cantor que está aqui comigo, nós fomos numa casa e a pessoa não estava muito bem, e ele vai rir agora. E eu pedi para cantar um hino, e no final do hino dizia o seguinte: e quando a morte chegar, eu pedi para ele cantar. Aí na hora ele mudou o hino. E aí na hora que nós saímos, falou: pastor, a pessoa estava mal, pastor. Eu falei: mas essa pessoa está pensando no céu. Essa pessoa sabe que o céu está chegando. Parece que quando vai falar de céu, ó, lá vem o pastor coveiro. Lá vem o coveiro. Parece que falar de céu é uma coisa ruim, sabe? É uma coisa, parece que as pessoas estão amando tanto esta vida, que estão esquecendo que existe uma outra depois, e como existe uma outra depois. Bom, a minha função aqui não é convencer ninguém, porque tem o Espírito de Deus que faz isso. Minha função é pregar o que está escrito na Bíblia, e eu creio o que está escrito na Bíblia, totalmente com o meu coração, com a minha alma e com a minha vida. Eu não sou um profissional da fé. Não é porque eu sou pastor que eu creio. É porque eu entreguei minha vida para Jesus de todo o meu coração, e eu creio nas Escrituras como a palavra de Deus, então eu creio nas Escrituras. Então hoje eu quero falar com você por que a mensagem do céu é tão importante. Abra a sua Bíblia num dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem do céu? Oh Senhor. Apocalipse, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 até o versículo 8, depois irei explicar um pouco o contexto desse texto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até aqui. Quem escreve é João, o apóstolo mais novo de Jesus, o único que não foi martirizado, ou seja, assassinado cruelmente. João morre com seus 93 anos, preso na ilha de Patmos. Como que ele recebe a revelação do Apocalipse? Se você ler no capítulo 1, um anjo aparece a João e leva João a um lugar que ele não sabe aonde, ele não sabe descrever, se no corpo ou fora do corpo. E este anjo então mostra as coisas que iriam acontecer. Quando se fala em Apocalipse, as pessoas falam assim: ah, lá vem aquelas histórias de fogo caindo do céu, história de terremoto, de destruição, história de morte, só coisa ruim. A intenção do Espírito de Deus ao falar com João e mostrar o futuro, não era mostrar apenas as desgraças que iriam acontecer, as maldades que iriam acontecer, mas era mostrar para João, e João ia transmitir essa mensagem para 7 igrejas que estavam sofrendo, sendo perseguidas na época do imperador Dominiciano, estavam sendo atacadas por parentes judeus, por amigos, mostrar para eles que a igreja venceria. Mostrar para eles que o diabo seria derrotado e o mal seria derrotado. Mostrar para eles que Jesus iria voltar triunfante. Mostrar que Deus tinha preparado um novo lugar para eles e que todo o sofrimento que eles estavam tendo ali não se comparava ao que Deus preparou para eles. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Deus está mostrando, existe coisa muito mais do que isso que vocês estão vendo aqui. Existe um novo céu, existe uma nova terra, existe um novo lugar que eu preparei para aqueles que pagaram o preço do sangue de Jesus. A mensagem do Apocalipse era uma mensagem de vitória para a igreja, não uma mensagem de terror, de sofrimento, de angústia, não, uma mensagem de vitória. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem dos céus? Agora coloca os seus olhos no versículo 1, 2, diz assim: o que João viu então? João viu coisas que aconteceram há 1000 anos, 2000 anos, talvez até mais, e ele transmitiu para a igreja e para nós. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Por que nós precisamos tanto ouvir a mensagem do céu? Porque nós viemos do céu e fomos criados para morar no céu. Quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade. Estou falando todas as pessoas da humanidade? Não, não todas as pessoas. João está dizendo assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque para ele era um novo céu e uma nova terra.
Mas o que João está vendo? João está vendo a terra de onde veio Adão e Eva. João está vendo a terra onde Deus criou os nossos pais. O jardim do Éden. Nessa nova terra, nesse novo céu, tem um jardim, tem uma cidade, tem um templo. Esse lugar que nós chamamos de céu, diferentemente daquela visão que a gente tem de um lugar cheio de nuvens, é muito mais do que isso. O céu que a Bíblia fala não é apenas um lugar espiritual, mas é um lugar terreno também. Tanto é que Deus criou animais, Deus criou cachoeiras, muito semelhante ao que nós temos aqui, com uma grande diferença. Lá Deus habita no meio do povo. A grande diferença é essa. Por que nós precisamos ouvir? Porque a mensagem do céu é a nossa mensagem, quer você aceite ou não. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou para morar lá com Ele, na presença dEle. Deus criou e disse que tudo que Ele tinha feito era bom. Deus não nos criou para viver essa vida que nós estamos vivendo aqui. Deus não nos criou para viver essa miséria que nós estamos vivendo aqui, esse sofrimento, essa angústia que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui é fruto da desobediência de Adão e Eva, isso aqui é fruto do pecado de Adão e Eva, isso aqui é fruto da maldade de Adão e Eva, e nós somos filhos deles, e nós estamos vivendo essa realidade aqui. Aqui, irmão, será que não caiu a ficha? Aqui é um tempo passageiro que nós estamos sendo colocados à prova, aqui é um vestibular. Deus não nos criou para morar aqui, porque se Deus nos criasse para viver aqui para sempre, nós não morreríamos, nós viveríamos aqui para sempre. Por que nós precisamos ouvir a mensagem do céu? Porque nós somos de lá, nós viemos de lá, nós fomos criados para morar lá, na presença de Deus. Por isso que nós sofremos tanto, por isso que tem tanta angústia no nosso coração, por isso que nós sentimos tanta solidão e dúvida, distância, porque nós estamos no lugar para poder voltar para essa terra, para esse novo lar. Nossa origem está no céu. Eu acho engraçado, irmãos, quando nós falamos sobre isso, é que o ser humano moderno, ele tem a sensação, às vezes, de que ele vai conseguir vencer e vai viver aqui para sempre. Isso não vai acontecer. Então ele cria várias teorias. Alguns dizem que a gente reencarna, outros dizem que a gente vai para um lugar e fica aguardando, e as pessoas aqui vão orar por essas pessoas, para elas saírem desse lugar chamado purgatório e ir para lá. Cada um cria suas teorias. Porém a palavra de Deus diz assim, que tudo o que Deus faz, Deus não faz com plano B, Deus faz com plano A. Deus nos criou para morar no céu, para viver no céu. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles vieram para cá, para quê? Porque Deus vai separar agora quem vai voltar para o céu e quem não vai voltar para o céu. E eu acho que por essa razão as pessoas não gostam da mensagem do céu. Porque a mensagem do céu exige de nós algumas mudanças. Mas João viu um novo céu e uma nova terra. Creio eu que a minha irmã avistou essa semana. Mas eu quero perguntar, quantos aqui já um dia pararam e pensaram assim, eu estou querendo ver o novo céu e a nova terra, de verdade? Talvez a maioria vai dizer, não, pastor, eu ainda tenho muita coisa para viver, eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero dizer uma coisa para o meu irmão. Acho que a grande tristeza de João foi quando ele voltou e pensou, meu Deus, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, e agora eu voltei para a velha terra. É como você sair de um lugar maravilhoso e ir para um lugar que não presta. Tenho certeza que quem já avistou essa terra, que quem no tempo de Deus entrar nessa terra, não terá saudade nenhuma dessa terra e de nada que acontece nessa terra. Por isso nós precisamos ouvir, porque só pode entrar nessa terra quem se prepara para entrar nela. E para a gente se preparar para entrar nela, a gente tem que começar a deixar as bagagens.
a gente tem que começar a preparar a mudança. E a gente tem que se preparar para essa mudança. Mais cedo ou mais tarde, essa mudança vai vir. No andar de cima ou no andar de baixo. Segundo, versículo 3. Coloca os seus olhos sobre o texto. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Por que a mensagem do céu é tão importante para nós ouvirmos? Porque a mensagem do céu é a mensagem de vitória sobre o pecado e o mal. Deus está dizendo assim: agora vocês vão morar comigo, não vai ter mais distância entre vocês e eu. Não, vocês vão ficar junto comigo e eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. O que é que nos separa de Deus? Isaías capítulo 62 vai dizer: o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Que a mão de Deus está estendida para nos abençoar, mas que a nossa iniquidade cria distância entre nós e Deus. Por que a mensagem do céu é tão importante? Porque a mensagem do céu me diz o seguinte: um dia o mal vai ser derrotado, e um dia o pecado vai deixar de existir. A mensagem do céu diz para mim e para você: não é essa a realidade que vocês vivem aí, que vocês acham que vai ser a vida toda. Não é isso. A mensagem do céu diz para mim e para você: existe um lugar aonde o mal não tem entrada, aonde o pecado não domina, aonde essas coisas que não prestam não têm entrada. E este foi o lugar que Deus criou para que eu e você vivêssemos. É o sonho da humanidade, um lugar sem mal. Na Idade Média, eles achavam que o ser humano ia evoluir de tal maneira que ia chegar a um ponto que as pessoas iam ser tão desenvolvidas, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, que não haveria pecado entre elas, e que não haveria maldade. Em 1900 entrou com essa expectativa, a revolução industrial, a vida das pessoas vai melhorar. Em 1900 tivemos 2 guerras. Nessas guerras, até a igreja envolvida nela. Eu sei que o povo de igreja não gosta de ouvir isso, viu, irmãos? Especialmente os que são muito religiosos e fanáticos de igreja. Mas a Primeira e a Segunda Guerra foi apoiada por igreja protestante e por igreja católica lá na Europa. Uma vergonha. E muitas vezes com um discurso que os judeus mereciam porque colocaram Jesus na cruz. Ai, me dá um medo de gente que fala demais de espiritualidade, de santidade, faz maldade. A humanidade não melhorou. E daqui 100 anos, pastor, a humanidade vai melhorar? Nós vamos cuidar melhor da natureza? Não vai. Então qual é a nossa esperança? É o céu. Qual é a nossa única esperança? É o céu. E por que deveríamos falar mais do céu e nos preparar para o céu? Porque no céu não vai haver mal. No céu nós não vamos ver uma pessoa estuprar uma sobrinha. No céu nós não vamos ver uma pessoa, como eu falei semana passada, que cortou a barriga de uma mulher para tirar um bebê porque queria um bebê. No céu nós não vamos ver um filho roubar o pai ou maltratar o pai. No céu não vai haver maldade. E se me desculpe se você não gosta dessa mensagem, se você acha que não é para você, essa é a mensagem que eu quero viver a minha vida, eu quero ir para esse lugar. Eu quero estar nesse lugar, não porque eu mereço, mas por Jesus eu quero estar. E esse lugar aqui, pastor, quero cuidar da minha esposa, quero criar as minhas filhas, mas eu não quero ficar aqui para sempre. E não vou ficar aqui para sempre. E nem você. Deveríamos falar mais do céu. O céu é uma esperança para um mundo sem esperança. O céu é a esperança. O mal será vencido pela presença de Deus e do bem total que sai de Deus.
Mas como a presença de Deus elimina o mal, pastor, sem nos eliminarmos? O sangue de Jesus, a proteção de Jesus, o advogado que é Jesus. Como que Deus vai tirar o mal de mim e o mal de você para entrar no céu? Porque isso tem que acontecer primeiro. Deus tem que limpar totalmente para a gente poder entrar no céu. Como que Deus vai fazer isso? 1 Coríntios 15, 50, 53, Paulo diz assim: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem pecado, sem maldade. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque precisamos ouvir a mensagem do céu, o que Deus vai fazer com aqueles poucos que vão para o céu, como nós dizemos, poucos, mas são milhares de milhares. Eu falo poucos, irmãos, porque Jesus disse assim, que existem dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. Caminho largo e caminho estreito. E Jesus disse assim, que infelizmente a maioria das pessoas vão no caminho largo. Poucas pessoas acertam o caminho estreito. Mas o que vai acontecer com as pessoas para entrarem no céu? No dia da volta de Jesus, os que estiverem mortos, o corpo deles vai voltar à vida e será transformado num corpo celestial de eternidade. E será retirado toda a impureza, todo o pecado, toda a maldade. Aqueles que estiverem vivos, o seu corpo será glorificado. Ou seja, o corpo também será transformado. Por que Deus vai fazer isso? Porque no céu não entra maldade e pecado. No céu não vai entrar ninguém justo. Vai entrar justificado pelo sangue de Jesus, como eu comentei semana passada. Mas Deus vai tirar a maldade. Então lá no céu, se tiver algum irmão aqui policial, não ache ruim, não vai precisar de polícia. No céu não vai precisar de cadeia. No céu não vai precisar de guarda de trânsito. No céu ninguém vai descumprir a lei. Porque no céu todo mundo vai ser semelhante a Jesus. No céu ninguém vai ser maior ou menor. No céu todos serviremos uns aos outros. E aí eu pergunto, que lugar que você prefere? Itumbiara ou o céu? Miami ou o céu? Nem sei se Miami é bom. Paris ou o céu? Talvez alguém vai falar assim, pastor, agora, né? Vou dizer uma coisa para você incomparável. 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 Não tenho o que explicar. Porque no céu ninguém vai precisar de cadeado. Porque no céu ninguém vai precisar de seguro para o carro, para a casa, para nada disso. Não vamos precisar disso. Porque seremos limpos de todo o mal. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder de Jesus sobre aqueles que se rendem a Jesus. Eu fui no médico fazer uns exames e o médico falou para mim assim, o senhor sabia que o senhor já teve HN1? Eu falei, não. O senhor já teve HN1. Não, mas eu nunca me senti mal. Nunca fiquei doente. Nunca passei mal. Ele falou, porque o senhor tomou vacina. O mal do vírus estava, mas a vacina anulou. O que o sangue de Jesus faz com a pessoa? Qual é o poder de Jesus Cristo na vida de uma pessoa? Anula o poder do mal. Para entrar no céu, entraremos pelo sangue precioso de Jesus, aqueles que confiam em Cristo. Por isso Jesus não veio para cuidar de coisas humanas aqui, formar reinos, formar lugares para riquezas. Não, Jesus não veio para isso.
Se tem igrejas, pessoas preocupadas com riqueza, estão pensando errado. Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio para preparar a gente, para arrumar a mochila e ir embora. Porque essa terra aqui, sabe qual é o futuro dela? Dá uma lida em 1 Pedro e você vai ver qual é o futuro desta terra. Segundo Pedro, essa terra vai arder em fogos. Possivelmente meteoros cairão sobre esta terra e não vai sobrar pó sobre pó dessa terra. Mas aqueles que estiverem com a esperança no céu, esse dia que chegar, vão entrar na barca, ou no avião do Senhor, ou na maneira que Deus for fazer. Que Deus nos abençoe e reaviva a esperança no nosso coração. Versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Por que nós precisamos ouvir tanto a mensagem do céu? Porque a mensagem do céu é a única que nos traz a esperança de vencer a morte. A morte alcança todos os lugares. Os faraós antigos prepararam os tesouros, morreram, os tesouros já foram roubados deles, já foram levados, e está só a múmia, o corpinho deles lá. Achavam que tinham como enganar e escapar da morte. Não tem nada que escape, ou ninguém que escape da morte, a não ser aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O único lugar que a morte não pode entrar é no céu. A mensagem do céu é a única que traz esperança sobre vencer a morte. O texto diz aqui: lágrimas enxugadas, e a dor não existiria mais. Mas o que nos causa mais dor? O que nos causa mais sofrimento? O que nos causa mais sofrimento é a despedida, é a perda, é a morte, é você ver alguém que você ama morrendo. Até hoje eu ouço choros, gritos, de quando eu estava preparando para sair de férias, então eu liguei, a minha cunhada na verdade ligou lá para minha esposa, e a minha esposa pôs no telefone lá, no Viva Voz, e ela: o Dibrair morreu, nós íamos sair naquela viagem. Estava vindo de caminhão para a gente sair, teve um acidente e morreu. Aí chego na casa das minhas sobrinhas, aqueles gritos de dor, de desespero. Meu Deus do céu. Não existe pior coisa do que alguém que a gente ama morrer. E também não existe coisa pior do que você saber que você está morrendo. A morte é horrível, triste. Por que nós precisamos ouvir a mensagem do céu? Porque só no céu não entra a morte. Nós cometemos um grande engano com a morte. Muitas pessoas acham que a morte, ela é da vontade de Deus. E aí, sabe, Deus, parte do que você comentou naqueles dias sobre vontade e permissão de Deus, sabe? Que na verdade permissão é uma coisa que a gente faz de desobediência, que não era a vontade de Deus. A morte nunca foi a vontade de Deus para mim e para você. Nunca foi. Biblicamente te provo isso. Porque se a morte fosse a vontade de Deus para a humanidade, Deus não ia falar para Adão e Eva: não coma, que o dia que você comer, você vai morrer. Deus não queria que Adão e Eva comessem. A morte vem pela desobediência. A morte vem como castigo do pecado. A morte vem como influência do mal.
Mas a morte não é a vontade de Deus. Tanto é, irmãos, que em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, se você der uma olhadinha no texto, sabe o que vai dizer? No final, o inferno e a morte são jogados no lago de fogo. O que Deus está fazendo com a morte? Está mandando a morte embora. Em 1 Coríntios capítulo 15, sabe o que Paulo vai dizer? Que o nosso último inimigo é a morte. Então não pense que você morreu, Deus mandou matar. Fez isso. A morte é consequência do pecado. Então o que é a morte, pastor? A morte é um anjo? A morte é um demônio? O que é a morte? A morte é a distância de Deus. Por que morremos? Porque estamos distantes de Deus. Por que Adão e Eva não morriam no jardim do Éden? Porque estavam na presença de Deus. Quando foram expulsos, o que aconteceu? Começaram a envelhecer, ficar doente, e viram um filho matar o outro. E um dos dois, não sei quem morreu primeiro, teve que enterrar a pessoa amada. Adão enterrou Eva, ou Eva enterrou Adão. Pastor, o senhor tem medo de morrer? Desses dias que eu achei que eu estava com Covid, irmão, nos primeiros dias eu achei que isso não era Covid, não. Graças a Deus não era mesmo. Mas quando eu comecei a passar mal, que o remédio começou a dar um efeito, eu pensei assim, Eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó, você lembra? Eu já te passei qual que é a senha do banco. E eu falei para ela assim, ó, se esse negócio piorar, eu acho que eu vou ter que pedir o Rubens para me internar, que eu tô passando mal demais, o Rubens me levar lá. Se esse negócio piorar, se eu morrer, o carro que está pagando no consórcio, nós somos sorteados agora, 2 meses eu morrer com esse carro, gente. Fiquei 10 anos com o meu login, agora que eu pego outro. Se eu morrer, mira, o seguro cobre tudo, porque esse pessoal não fala nada. Tá? Você não tem que pagar nenhuma parcela mais. E ainda eu tô na ordem dos pastores, ainda tem 50 mil. Ela falou, não, então, vou pôr veneno para você, ué. Então eu vou dar um jeito de acelerar esse negócio aí, ué. Mas sabe o que mais me doía, Dorinha? Quem vai criar minhas filhas? Agora sabe o que me dá mais medo? Se Deus levar uma delas primeiro. Assim, quando eu falo Deus, a gente está falando que é a morte. Se a minha esposa for primeiro. Pastor, você está sendo tão fraco ao falar isso. Jesus, quando chegou no enterro de Lázaro, chorou. Ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele chorou. Sabe por quê? Porque a morte dói. Porque a morte é horrível. Porque nós não fomos criados para a morte. A morte é uma maldição. E a mensagem do céu é a única que nos traz esperança de vitória sobre a morte. Porque no céu não tem morte, é para sempre. Porque Deus nos criou para viver para sempre. Porque nada Deus faz com defeito. Tudo Deus faz novo para ser sempre novo. Nós precisamos entender, irmãos, que o que nos traz morte é a distância de Deus. Por isso morremos aqui nessa terra. Mas no céu, a palavra diz assim, se estivermos na vida, sem a vida. Por isso do pó viestes, ao pó voltará. Mas a mensagem do céu nos diz que há um lugar onde não há morte, não há velório, não há despedida, não há o sofrimento dessa dor. Aonde você prefere morar? Aqui, sabendo que essa semana pode ser a sua família velar alguém?
ou num lugar aonde não tem despedida. Mas essa mensagem não interessa a muitas pessoas que querem apenas viver o aqui e agora, apenas viver no mundo material, de forma materialista, egoísta. Quero dizer a vocês, existe muito mais do que essa vida que vocês estão vendo agora. Por fim, para eu poder encerrar, versículo 5 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E ao que estava sentado sobre o trono disse, irmãos, com a Bíblia dos irmãos aberta, por favor, lê o versículo 5, só para eu tomar água eu pego o versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o início. Eu sou o ômega, a última palavra do alfabeto grego. Eu sou o fim. Ou seja, tudo começa comigo e tudo termina comigo. É o que está dizendo. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que nós precisamos tanto da mensagem do céu? Porque o céu existe de verdade, mas não vai ser para todos. É interessante que no versículo 5 diz assim, escreve, o Senhor está falando com João, escreve essas palavras que são verdadeiras e fiéis. Parece que ele está dizendo assim, fale para as pessoas que vão te ouvir, João, que é verdade, existe um céu, você viu, é verdade. E que essas palavras são fiéis. Eu entendo por que Deus estava fazendo isso, porque Ele estava vendo a nossa época. Nunca a Bíblia foi tão contestada. Uma geração forte, incrédula, tem brotado do meio. Uma geração que está abandonando as Escrituras, simplesmente por causa do erro de um, de outro, quer generalizar, colocar todo mundo no pacote e olha para as Escrituras e sai riscando. Isso eu acredito, isso eu não acredito. É como se Deus estivesse dizendo, olha aqui, um dia meu filho, minha filha, não estou te ameaçando, mas estou dizendo a verdade. Um dia você vai apresentar diante de mim. E quando você se apresentar diante de mim, você não vai poder dizer assim, eu não sabia, porque eu falei que essas palavras eram verdadeiras e fiéis. E eu falei diretamente para você, que essas palavras eram verdadeiras e fiéis, porque eu sabia que você não estava acreditando. Mas eis aqui o céu, e eis aqui o outro lugar. Mas se o Senhor é um Deus de amor, não deveria existir o outro lugar, é porque eu sou um Deus de amor, existe um outro lugar. Como assim? Porque se eu sou um Deus de amor, eu não vou deixar os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os fornicadores, quem ama a maldade, vive no meio do bem. Como eu sou um Deus de amor, o que eu faço? Justiça. Separo o bem do mal. E aí a gente entende porque muita gente não gosta da mensagem do céu. Porque a mensagem do céu é linda. Mas a mensagem do céu exige Jesus. E unicamente Jesus. E exclusivamente Jesus. E exige a vida de Jesus. E exige ser discípulo de Jesus. E exige renúncia, confissão de pecado, arrependimento, humildade, simplicidade. Não tem que ser perfeito. No céu vai entrar ex-idólatra. No céu vai entrar ex-moral. No céu vai entrar ex-ladrão. No céu vai entrar ex-mentiroso. Mas no céu não vai entrar quem pratica. Não vai. Por que nós precisamos ouvir a mensagem do céu? Porque quer você queira acreditar
ou não, a minha obrigação não é te fazer acreditar. A minha obrigação hoje é dizer assim: assim diz o Senhor. Queira ouvir, não queira ouvir, estas palavras são verdadeiras. Existe um céu antes de existir essa terra, que Deus criou para que vivêssemos na presença dEle. E daqui a um tempo só existirá um céu, não existirá essa terra. Aqui estamos de passagem, o céu existe. Porém, nem todos entrarão no céu. E agora, pastor? Agora eu acabei. Encerrou a mensagem. Eu não tenho mais nada para te dizer, a não ser que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Céu existe para quem crê e quer ir para lá. Reconciliar com Deus, viver com Deus. Para quem não quer, boa noite e que Deus te abençoe, mesmo assim, enquanto tiver vida aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e perdão pelos pecados da minha igreja, dos meus irmãos que estão aqui. Sei que eles também precisam fazer isso. Mas a mensagem que ouvimos aqui hoje é de um Deus que preparou tudo para nós na presença dEle. O maior prêmio que a gente pode ter é ficar com o Senhor, é viver com o Senhor. Quebra do nosso coração o orgulho, a arrogância, Deus. Quebra da nossa mente o achar que sabemos demais. O jeito que o Senhor vai levar, a maneira que o Senhor vai levar, não sei, Pai. Mas eu sim, a única coisa, Pai, que eu quero, no sangue de Jesus, que eu sei que eu não mereço. Eu quero entrar no céu, Pai. E o Senhor sabe por que eu quero entrar no céu? Eu quero entrar no céu para poder beijar os pés de Jesus. Eu quero entrar no céu, Senhor, para ter paz eterna, coisa que eu não tenho nessa terra aqui, Pai. Eu quero entrar no céu, que eu não quero ver mais violência contra a criança, Deus. Eu quero entrar no céu, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, não quero ouvir mais de corrupção, de tanta coisa ruim. Eu quero entrar no céu porque eu creio que existe um lugar bom, de um Deus bom e maravilhoso, que criou tudo para ser assim. E que nós estamos num lugar perdido, sim, e longe e afastado do Senhor. Mas eu quero pedir hoje, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo aqui. A Tua palavra diz que o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Que é o Teu Espírito que fala ao coração das pessoas se o que eu estou falando é verdade ou não. Então eu não preciso me preocupar em convencer ninguém. Em dizer para alguém de forma fanática que ela tem que acreditar no céu. Eu já fiz a minha parte. Preguei aqui Tua palavra em nome de Jesus. Cabe ao Teu Espírito produzir fé e confiança na Tua palavra. Abençoa os meus irmãos que me ouvem pela internet. Abençoa toda a minha igreja. Abençoa toda nossos familiares. Dá-nos um fim de semana na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, Pai. Maranata, vem, Senhor Jesus. E que a igreja possa cantar mais o céu, que a igreja possa falar mais do céu, que possamos orar mais, falando de morar aí contigo, Deus. E aqui, Senhor, estamos de passagem, que isso fique claro na nossa mente, no nosso coração. Que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus na face da terra,
Leva os meus irmãos no Espírito de Deus, Senhor, e prepara-nos para aquele dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem um familiar do seu lado, dá um abraço. Alguém que você pode abraçar.